Olá, criaturinhas, bem-vindos ao canal Revinas, tudo bom com vocês? Eu sou a Rá. E hoje nós estamos aqui nesse dia da mentira, juntos para falar sobre a minha TBR de abril. Mas eu prometo que eu não vou mentir pra vocês hoje e que eu vou cumprir essa TBR, porque assim, eu não consegui cumprir nenhuma TBR ainda esse ano e esse vai ser o mês, tá certo? Esse vai ser o mês que eu vou conseguir ler todos os livros da minha TBR. Eu tenho fé. Por favor, não desistam de mim. Eu não vou contar nessa TBR de abril os livros que eu comecei em março e ainda não terminei, com exceção de um, tá certo? Só um, porque eu ainda tô bem no comecinho. Porque os outros eu já tô bem adiantada e provavelmente vou acabar ainda hoje, eles, tá certo? Então, por isso que só tem um dos livros que eu comecei em março que eu tô falando hoje. E esse mês eu vou fazer uma coisa um pouco diferente e eu quero focar só em livros que eu tenho as edições físicas. Então, o plano de leitura desse mês vai ser um pouco diferente dos meses anteriores. No lugar tem uma lista fechada de livros que eu quero ler. Dessa vez eu tenho uma lista de 6 livros que eu preciso ler esse mês, tá certo? Que são as edições físicas, e outros livros que são possíveis leituras caso eu tenha um tempo livre ou precise de algo para limpar a mente entre uma leitura pesada e tal. Apesar que não tem muito livro pesado esse mês. E já esses livros extras, tá certo? Que não são necessários, são livros que eu tenho em formato de e-book ou formato de audiobook, tá? Que são normalmente o tipo de livro que eu leio mais quando eu tô fazendo alguma tarefa em casa ou quando eu tô na rua, é mais fácil do que os livros físicos. Outra coisa diferente nessa minha TBR das TBRs anteriores é que a partir desse mês eu vou colocar todo mês na minha TBR um livro nacional, porque eu só ando lendo autores gringos ultimamente e eu tô sentindo falta de dar destaque e ajudar a divulgar os autores nacionais que estão lá firmes e fortes à luta tentando manter a literatura brasileira viva. Por isso, a partir desse mês, todo mês a gente vai ter um livro novo de autor nacional. Inclusive, se tiver alguma recomendação de livro nacional que você acha que eu preciso ler, coloca aqui nos comentários logo, tá? Mas então, vamos aos 6 livros que são a prioridade desse mês, que são os livros que eu preciso ler. Começando com Nettle and Bone, da T. Kingfisher, certo? Esse mocinho aqui. Esse foi o livro que eu já comecei esse mês, inclusive já tem algumas partes marcadas aqui. Porém, ainda tô bem no comecinho dele, porque eu tô na página 80 ainda, tá certo? Então, tem muito chão ainda de livro, por isso que ele tá nessa TBR. Eu basicamente comecei a ler ele enquanto eu tava procrastinando terminar o Rule of Wolves, porque assim, o Rule of Wolves me marcou emocionalmente, tá certo? Mais uma vez, Dona Libardugo marcando emocionalmente. Aí eu precisava de uma coisa, eu não tava querendo continuar ele, eu peguei esse aqui do nada pra procrastinar um dia e deu em 80 páginas lidas. Mas nesse livro a gente acompanha a Mara, a terceira filha de um rei de um minúsculo país, que é basicamente só uma cidadezinha portuária, que cansou de esperar para que um herói apareça do nada e salve ela e sua família dos mandos e desmandos do Reino do Norte. E por isso ela acaba fazendo um acordo com uma bruxa para conseguir matar o príncipe do Rei do Norte, que é o regente lá, e salvar tanto seu reino quanto sua família. Mas nessa empreitada, ela conta com a ajuda de uma fada madrinha relutante, de um charmoso cavaleiro aposentado, da bruxa com quem ela fez o acordo e da galinha demoníaca de estimação da bruxa. Sim, temos uma galinha possuída por um demônio nesse livro. E sim, esse foi o motivo pelo qual eu resolvi comprar e ler esse livro. A galinha demoníaca foi o que me vendeu esse livro, porque eu não posso passar um galináceo possuído. Posso? Não posso. Mas então, Nettle and Bone é um dos livros, tá certo, dessa minha TBR desse mês. Ele saiu ano passado aqui na gringa, mas ainda não saiu uma edição brasileira, tá? O próximo livro é outro que saiu nos Estados Unidos, mas que ainda não tem edição brasileira, eu acredito. Pelo menos eu não vi nada sobre a edição brasileira. Que é o Ralph Soul, tá certo? Esse livro saiu em 2020, no meio da pandemia. Ele é o primeiro volume da trilogia Regency Fairy Tales, ou Contos de Fadas da Regência, tá? E ele nada mais é do que um romance de regência com fadas envolvidas. Muita gente brinca dizendo que ele é Bridgerton versão conto de fada. Mais do que já é o terceiro livro de Bridgerton. Só que as fadas aqui não são as fadas de Sarah J. Maas, pelo amor de Deus. Se contenham, tá certo? São fadas mesmo, tipo fadas folclóricas, fadas que roubam criancinha, esse tipo de coisa. Então as fadas não são o foco do nosso romance. Nele a gente acompanha Dora, uma jovem debutante que tá indo pra sua primeira temporada na sociedade de Londres, tá certo? Só que Dora é uma jovem diferente porque ela teve metade da sua alma roubada por uma fada quando ela era criança. E por ter só metade da alma, ela não reage como uma pessoa normal, ou pessoa que tem a alma inteira reagiria. Ela não sabe reagir como a sociedade esperaria de uma moça bem criada, sabe? Então ela acaba entrando em algumas confusões por isso, e o foco do livro é ela tentando recuperar outra parte da sua alma, ao mesmo tempo que tenta evitar escândalos que podem colocar a reputação de sua família em jogo. E assim, todo mundo diz que é uma leitura super divertida, super legal, então Ralph Soul é uma das minhas leituras desse mês.
O próximo livro é um livro que saiu ano passado, mas que por algum milagre eu só ouvi falar dele agora em março, que é o In Every Generation, da Kendare Blake, tá certo? E, como você já pode imaginar, pelo Bzinho aqui em cima, é mais um livro do universo de Buffy, a Caça-Vampiros, então, obviamente que eu tinha que ler. Nesse livro a gente acompanha uma nova caçadora Gen Z, que é a Frankie Rosenberg, que nada mais é do que a filha de Willow Rosenberg, tá certo? Melhor bruxa que já existiu, e também melhor amiga de Buffy Summers. E Frankie é uma garota que cresceu sendo criada por sua mãe para ser uma bruxa, para entender as regras de bruxaria, entender que com poderes vem grandes responsabilidades, né? Basicamente Peter Parker. Só que acontece um atentado no evento anual que reúne todas as caçadoras, e aparentemente todas as caçadoras morreram. Pelo menos se especula que todas estejam mortas, tal, ninguém sabe, e por isso novas caçadoras estão sendo ativadas. E para surpresa de todo mundo, Frank é uma dessas novas caçadoras que é ativada. Então ela tem que aprender a lidar com ser a primeira caçadora bruxa que já existiu, e tem que descobrir o que aconteceu com Buffy, Fate e as outras caçadoras no meio de tudo isso, e também enquanto tenta lidar com todos os perrengues de ser adolescente do mesmo jeito que Buffy lidou. Então assim, preciso dizer mais alguma coisa? Claro que eu ia ler esse livro, né? O próximo livro da minha TBR também tem a ver com vampiros, só que de um jeito bem diferente. E é When Life Gives You Vampires, da Gloria Duck, tá certo? Eu nunca li nada dessa autora, eu nunca ouvi nem falar dessa autora. Esse foi um livro que eu comprei por impulso, porque eu vi na livraria, achei o título assim interessantíssimo, porque, né, a louca dos vampiros cá estou. E fui ler a sinopse, li parte do primeiro capítulo e gostei. Tá certo? Então resolvi comprar. E o livro conta a história de Lily Baines, nossa protagonista aqui de 25 anos, que do nada se descobre transformada em vampira por acidente. E aí ela tem que aprender não só a lidar com a sua vida pós-morte e tentar não ser morta por outros vampiros, porque aparentemente é crime transformar novos vampiros, como ela também precisa aprender a lidar com o fato que o corpo dela nunca vai mudar e está preso em estases pelo resto da vida dela, pelo resto da eternidade, do jeito que ele é. Só que ela tem incontáveis problemas de imagem, porque ela é uma pessoa que foi gorda a vida toda, ou pelo menos disseram que ela era gorda a vida toda, e ela cresceu como uma extremamente gordofóbica, que botava dietas loucas, que fazia ela passar fome, fazer jejum tal, pra ver se ela emagrecia, e dizia que ela nunca ia ser amada, nunca ia ser aceita e tal, se ela continuasse sendo gorda. Então ela tem que lidar com tudo isso. Eu achei a premissa bem interessante, comprei por causa disso, porém depois eu fui checar no Goodreads e vi que as resenhas não são, assim, em sua maioria tão positivas, então tô um pouco apreensiva com ele, mas vou ler do mesmo jeito pra contar pra vocês que se vale a pena ou não, né? Porque é pra isso que eu tô aqui. O próximo livro dessa TBR é Amy Wide's Encyclopedia of Fairies, tá certo? Da Heather Fawcett. Sim, mais um livro de fadas nessa TBR. E esse é o primeiro volume do que até o momento vai ser uma duologia, tá? Que conta a história de Emily Wide, uma professora de Cambridge, que é um gênio no seu campo de pesquisas, que são as fadas, mas que é um desastre lidando com pessoas. Tipo, ela tem aquele tipo de gente que só foca no trabalho e não tá nem aí pra fazer amizades, coisa assim. E ela decide escrever a primeira enciclopédia conhecida sobre fadas no mundo. Porque nesse universo aqui as fadas são reais, elas existem, as fadas de contos de fadas, tá certo? Porque as fadas de folclóricas, não as fadas de Sarah J. Maas. Novamente, tendo que fazer esse adendo, porque hoje em dia a gente fala de fadas, tem que fazer um adendo de qual tipo de fadas são. Essas são mais as fadas de Sonho de Noite de Verão, de Shakespeare, do que de Sarah J. Maas, basicamente. E ela decide fazer pesquisa para essa enciclopédia dela na cidadezinha de Halfreskit. Eu vou botar o nome da cidadezinha aqui, porque eu não sei como se pronuncia esse negócio, não. Porque, tipo, é uma palavra grande que só tem 2 vogais, então... E sim, tá certo, porque eu copiei e colei do Goodreads, então... Só que o problema é como ela não sabe interagir e nem se interessa em interagir com os locais, isso acaba prejudicando a pesquisa dela. E para piorar a situação, um rival acadêmico dela chega nessa mesma cidadezinha, ganha o coração da população por ser extremamente extrovertido e falar com todo mundo e tal, e começa a se intrometer na pesquisa dela. Então, daí geram-se várias situações e confusões, né? Esse livro todo mundo tá falando muito bem e dizendo que é um cozy fantasy deliciosinho, então eu fiquei muito afim de ler ele, por isso resolvi comprar. Ele também ainda não tem versão no Brasil, infelizmente. Na verdade, eu acho que dos livros que eu peguei aqui, gringos, nenhum tem versão brasileira ainda. Mas se tiver, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, o link pra comprar na Amazon, tá certo? E o último livro dessa TBR é o livro nacional, que no caso é O Fantasma de Cora, da Fernanda Castro, tá?
Esse livro já apareceu aqui num book haul / possível TBR lá em outubro, porém, por N razões da vida, eu não parei pra ler ele até agora, e eu sei que Dona Fernanda vai puxar minha orelha por causa disso, mas... desculpa. Então, esse livro é uma mistura de novela de época, fantasia e mistério criminal. Nele a gente acompanha Francine, uma jovem recém-chegada na cidade grande, que está determinada a descobrir a todo custo o motivo da morte da sua prima Cora na sua noite de núpcias. Eu já li outros trabalhos de Fernanda, inclusive já resenhei um deles por aqui, vou deixar linkado aqui em cima pra vocês e aqui embaixo, tá? E eu gosto muito da escrita dela, a escrita dela é uma escrita assim muito, muito gostosa, tá? E ela escreve fantasia muito bem, então eu tô bem curiosa pra ver o que é que ela fez aqui nessa versão de novela de época dela, porque meu tipo de novela favorita é novela de época, então eu quero muito ver o que é que ela fez aqui. Finalmente ler esse livro, porque nesse livro saiu há tanto tempo que não tem nem mais graça. Saiu ano passado, tá? Não faz tanto tempo assim, mas finalmente vou ler, inclusive minha versão é autografada, tá? Mas então, esses são os livros prioridades de abril pra mim, os livros que eu tenho que ler de todo jeito, mas na minha possível TBR, eu tenho 3 livros, assim, que se eu tiver tempo, eu vou ler eles. Que, inclusive, agora que eu notei, são 3 livros que eu tenho só em formato de audiobook, não tenho em e-book, mas tudo bem. Os 3 livros que estão na minha possível TBR são Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, tá certo? Ele tá na minha TBR porque todo mundo fala desse livro há 200 mil anos, eu nunca parei pra ler, nunca li nada dessa autora, apesar de todo mundo falar tão bem dela. Mas eu quero assistir o seriado, e eu só vou assistir o seriado depois de ler o livro, então eu tenho que ler o livro pra poder ver o seriado, por isso que ele tá na minha possível TBR. O outro livro que tá nessa lista é um livro que eu tô a fim de ler há um tempão, mas é que eu só consegui comprar recentemente numa promoção no Audible, que é Eu Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Jeanette McCurdy, tá certo? A Sam do iCarly. É a biografia dela e eu tô muito a fim de ler isso tem muito tempo, todo mundo fala muito bem dessa biografia. E por último, é um livro que eu quero ler desde a minha adolescência, que é Practical Magic, da Alice Hoffman, tá? Que é o livro que inspirou Da Magia e Sedução, um dos meus filmes favoritos de toda a vida. Caso você não saiba, sim, Da Magia e Sedução é inspirado no livro. Esse livro tá pra ser lido há 200 mil anos por mim, e talvez, se eu conseguir tempo, esse mês ele sai. Mas agora me conta aqui nos comentários quais são os seus planos de leitura para abril. Você já tem uma TBR feita, tal qual os livros que você quer ler esse mês? Ou você não é muito fã de planejar suas leituras e simplesmente escolhe o livro que vai ler no momento, de acordo com o seu humor do dia? Me conta aqui embaixo, tá certo? Também, se você tiver alguma recomendação de livro que você acha que eu deveria ler, ou que eu gostaria de ler, me conta aqui embaixo também, tá? Que eu sempre agradeço recomendações literárias novas. Mas se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo, certo? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, assina o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Também, se puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, eu agradeço pra caramba porque isso me ajuda muito. E falando em redes sociais, também lembra de me seguir nas minhas redes sociais, que são aqui, os meus handles, e aqui na descrição do vídeo. Lá no finalzinho tem também os links de todas as minhas redes sociais, tá? Mas por hoje é só, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!